Irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Nós estamos falando essa semana com a autora desta grande obra, uma obra que vai se tornar referência em nosso país, que é Mulher Pode Ser Pastora. É a professora Vicky Zelensky Barassi, e ela está nos brindando com uma semana de conversa, de debate sobre os principais pontos do livro escrito. Vem da editora Thomas Nelson, uma editora excelente e que está investindo em autores nacionais. Então, meu amado irmão, você que já ouviu nosso primeiro ponto, nossa primeira conversa, invista em autores nacionais, porque vale a pena. Professora, um grande abraço e a paz do Senhor. A paz, pastor. Ontem foi muito bom, conversamos bastante, acho que até ultrapassamos o tempo, não tem problema, mas hoje nós vamos nos policiar sem nenhuma questão, sem nenhum problema. Professora, ontem nós vimos a primeira parte, aquela criação extraordinária com os dois idênticos diante de Deus, e quanta coisa aprendemos. Querida professora, vamos continuar o livro, estamos aprendendo muito, e louvado seja o Senhor pela sua vida. A palavra está com a senhora. A gente pensa, né? Adão foi lá e deu nomes para os animais. Viu como ele era o líder? Mas em Gênesis 1, a mulher também ela vai dominar sobre os animais sobre a terra, né? Ela iria ser criada justamente para ser uma aliada do homem, né? Para governar a terra junto com o homem. Então, essas coisas passam despercebidas, mas elas estão ali. Porém, pastor, a gente sabe que não ficou bem assim, né? Então a gente vê uma relação linda entre o homem e a mulher, de complementaridade, eles são meu osso e minha carne, eles são uma só metade, né? Eles são duas metades que voltam a serem um no casamento, só que a gente sabe que a Terra não fica assim. Toda a nossa triste e trágica tragédia da história começa, então, com a queda. E eu botei a imagem de guerra, por quê? Por uma coisa muito importante. A gente tem ali a cena que o homem e a mulher, eles comem fruto, então vem Deus e começa a dar maldições. São maldições, mas são consequências do pecado. Ele dá para a serpente, dá para a mulher e ele dá para o homem maldições. E qual que é a maldição da mulher relacionada ao pecado? Deus diz assim: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Aqui é o mesmo verbo que se usa para governar. Da onde surge o governo do homem sobre a mulher? Surge do pecado. Assim como as dores intensas de parto, depois a gente vai ver a maldição que o homem recebe, que tem a ver com toda a terra, né? Adão, ele é feito da terra, e Deus diz, agora você vai voltar para a terra. Você foi feito do pó, você vai voltar para o pó. Isso não é um mandamento, pastor. Tem gente que lê assim, o seu desejo será contra o marido e ele a dominará. Tem gente que acha que dominar a mulher é um mandamento. Não é isso, né? Assim como ter dores de parto não é um mandamento. Voltar ao pó da terra, ou seja, morrer, não é um mandamento. Deus está falando o que vai acontecer entre o ser humano. O desejo da mulher vai ser contra o seu marido, ou seja, ela vai ser contra ele, vai ter essa luta contra ele entre homem e mulher, mas no fim o mais forte vence. Né? O marido vai dominar a mulher. Isso é uma consequência da maldição do pecado e não do plano original de Deus, que era o plano deles serem um, deles serem duas metades que se complementam. E a gente tem que, então, ter cuidado quando a gente vai ler o resto dos textos, porque a história é bem triste. Em Gênesis 4, a gente vai ter o primeiro fratricídio, a gente também vai ter o primeiro caso de poligamia, e isso, pastor, é muito importante. A gente vai ter Lameque, que é o primeiro polígamo, ele tem duas esposas. E por que eu digo isso? A gente vai ver, por exemplo, Jacó, que tem duas esposas, Abraão, que vai dormir com a escrava da sua mulher, porque Deus permite isso. A gente lê que Davi teve várias esposas, Salomão muito mais, né? Mas vamos ficar só com Davi. Davi teve várias esposas, Deus nunca condenou isso, mas a gente pergunta,
Era o plano original de Deus a poligamia? Era o plano original de Deus que o homem tivesse várias esposas? Não era. A gente lê em Gênesis 1 e 2, é um homem e uma mulher num casamento, né, que são duas metades. Mas agora todas as culturas da Bíblia elas estão contaminadas pelo pecado. Lendo os livros do Heinck, a gente percebe isso, né? Todas as culturas, Deus usa as culturas, mas não quer dizer que Deus batize e diga, nossa, essas culturas são boas. Não. Deus vai usar essas culturas. Então, quando a gente vê a história dos patriarcas, por exemplo, quando Deus usa patriarcas, não quer que não. Deus não está dizendo, não, eu quero que todos tenham patriarcas, né? Em toda a história, o patriarca era aquele pai que exercia poder sobre a família como um governante, né? Então, mesmo se você fosse o irmão, você tinha que se submeter ao patriarca, né? Então, era muito mais que ser homem, era ser o pai que tinha o poder na família sobre outros irmãos, sobre filhos mais novos, enfim. E quando Deus usa Abraão, que é um patriarca, ele não está dizendo, não, agora para sempre esse é o melhor modelo de família. Ele está dizendo, eu vou usar essa cultura, que toda aquela cultura toda da região dos nômades, né, dos seminômades era assim, ele vai dizer, eu vou usar essa cultura mesmo assim. Assim como Deus não aprova poligamia, mas ele usou famílias com bigamia, com poligamia, né? E a gente vê, então, que a história entre o homem e a mulher, ela vai por água abaixo, porque e mesmo em Gênesis, né, a gente tem histórias de estupro, a gente tem a história em Gênesis 6 dos filhos de Deus, que eu não vou discutir aqui o que são, que eles tomam para si filhas dos homens que eles acharam bonitas, e a linguagem ela pode ser entendida como tomar com violência para si. Então, assim, a história entre o homem e a mulher na Bíblia, quando a gente lê todos os textos, a gente tem que saber que são culturas embebidas pelo pecado. E mesmo a lei, quando Deus dá a lei a Moisés, né? A gente tem uma lei que permite bigamia, que permite escravidão. Porém, a gente tem que entender que a lei, ela tentava refrear o mal do coração do homem. A gente lê Jesus em Mateus 19 dizendo o seguinte: perguntam para Jesus, né? Por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Ou seja, por que Moisés permitiu o divórcio? E Jesus responde: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Então, mesmo a lei, a gente vê assim, mas na lei tinha bigamia. Sim, mas Deus estava com a lei refreando o mal. Não quer dizer que no princípio a ideia de Deus era que fosse assim. Certo? E aí, para te concluir essa parte, a gente tem que pensar, pastor, no sacerdócio, né? Algumas pessoas pensam, não, a mulher não pode ser pastora porque os sacerdotes no Antigo Testamento eram homens. Isso a gente ouve muito, certo? Mas tem uma questão, os sacerdotes, eles não eram apenas homens, eles eram de uma linhagem familiar muito específica e ainda haviam outras restrições para os sacerdotes. Então, por exemplo, aqui eu não vou ler tudo, é um texto de Levíticos 21, dizendo que homens com deficiência, eles não poderiam servir no altar do Senhor. Então, não era assim, não, homem podia ser sacerdote, mulher não. Não. Homens de uma linhagem específica, com características físicas muito específicas. Porque o templo, o sacerdócio, ele tinha a ver com separar o puro do impuro. Não era como os pastores, né? Não tem a ver com o trabalho pastoral de hoje. Então, por exemplo, ali no final a gente diz, Deus diz o seguinte, né? Eu vou ler um pouquinho do comecinho, né? Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. E assim por diante. E no final Deus fala assim: tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus, as ofertas. Poderá comer o alimento e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito físico, não se aproximará do véu nem do altar, para que não se profane o meu santuário. Ou seja, o homem e a mulher, eles estavam no jardim, na presença de Deus, né? Gênesis 3 diz que Deus, né, andava pelo jardim, e agora a presença de Deus está no templo, e só pessoas muito específicas podem fazer o sacrifício. E isso não é só homens muito específicos. Então, daquela linda imagem de complementariedade, amizade entre homem e mulher, a gente tem uma triste imagem agora de queda, e a gente tem que lembrar disso quando a gente lê os textos da Bíblia.
É interessante, muito interessante isso, porque se parar e pensar também, vamos lá, como é que mulher poderia desenvolver o sacerdócio? Se parar e pensar, no mínimo, com todo o respeito, professora, são Sim, 7 dias que ela não poderia nem estar por perto. exato, por causa da menstruação, né? Fora a Uhum, questão da maternidade, a exatamente, amamentação, era absolutamente impossível. Pois é, isso exatamente. é muito interessante. A queda, ela, na verdade, afastou de Deus, não foi só a mulher, foi o homem e a mulher. Afastou os dois, criou um sistema em que, bem, já que quiser entrar por esse caminho, então vai e vence quem tem a maior envergadura física. No caso, Exato, né? E o que é interessante é todas as culturas foram atingidas pela queda, inclusive a do povo escolhido por Deus. A do povo escolhido por Deus. Não querendo adiantar lá na frente, uhum. mas vamos ser francos, né? Por isso que lá na frente, depois de Jesus, o véu é rasgado de cima a baixo. Todo mundo volta a ter acesso, e lá em Gálatas não há nem mais homem nem mulher, nem macho nem fêmea. A gente a Exatamente, gente está na presença do Senhor de forma. É como se o Éden tivesse sido restaurado, né? exatamente. É como se E- o Éden tivesse sido restaurado. Agora, hoje a gente quer continuar tirando do Éden Eva, entendeu? Só botando Adão lá dentro do Eva Uhum. e Eva lá subalterna, tadinha. Meu Deus do céu. Aí, pastor, uma coisa interessante é que o nome Eva nem existia no Jardim do Éden, né? Os dois, eles tinham o nome Adam. A Bíblia diz que Deus criou Adam, ser humano, homem e mulher os criou. O nome Eva, ele só surge depois da queda. Antes os dois, eles eram Adam, eles eram ser humano. Sim, muito interessante, muito interessante. A gente não pode simplesmente dizer que mulher não pode ser absolutamente nada com base no Velho Testamento, porque nós estamos ali com um conjunto de regras que são sombras para Cristo que está vindo e que Uhum. depois vai restabelecer todas as coisas. Sim, com certeza. Então, irmãos, ó, é óbvio que a autora trouxe rapidamente conceitos, ideias, e está tudo aqui. É só adquirir, meu amado irmão. Entendeu? Adquira, compra, invista, porque aqui estão todos os grandes argumentos. Ela desenvolve de forma maravilhosa e amanhã nós continuaremos, com certeza, com muito mais conhecimento. Professora, encerramos aqui, amanhã continuamos.